Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Escola Bíblica Debaixo da Graça. Hoje nós vamos dar continuidade e finalizarmos a lição de número 8, que nós começamos na aula passada, lição que tem como título O Rabi da Galileia. Falávamos na aula passada sobre alguns pontos e os métodos e os recursos didáticos que Jesus, como rabi, como mestre, ensinava aos discípulos e às multidões. E antes de nós começarmos com o conteúdo da aula de hoje, eu queria então recapitular rapidamente alguns pontos ali. Na página 42, logo no começo da nossa lição, nós temos ali o nosso texto bíblico básico, que está lá em Mateus 5, nós lemos os primeiros 12 versos ali, onde é o famoso Sermão do Monte, que, como o título diz, Jesus subiu ao monte ali então para ensinar e pregar aos discípulos e à multidão que estava ali naquele lugar. E ele procura então ali como um método didático, né, para que a maioria daquelas pessoas pudessem o enxergar e o ouvir. Então ele sobe ali aquele monte para que as pessoas pudessem vê-lo, para que ele pudesse ficar visível à maioria daquelas pessoas. E aí nós já vemos como Jesus ensinava ali e aplicava a sua mensagem. Depois no nosso texto áureo nós vimos ali também em Mateus 4, 23, que Jesus percorria então a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, né, por onde ele passava. E ali nós falamos um pouco também da Galileia, e eu queria fazer uma ressalva aqui, né, abrir um parênteses, que os irmãos que têm acompanhado aí os noticiários têm visto a questão da Galileia ali, da onde era a região da Galileia, conhecida hoje como a grande maioria Distrito Norte, mas também com algumas cidades, alguma parte do estado da Palestina, que fica entre o estado de Israel e o estado da Palestina ali, e a guerra que está acontecendo ali, né, os bombardeios, e nós como igreja, como diz lá no Salmo 122, precisamos orar pela paz em Jerusalém, em Israel, porque é a terra prometida. E então nós como igreja, está lá em Salmos, depois os irmãos podem conferir lá, Salmo 122, os versos 6 e 7, que falam para que nós oremos pela paz em Jerusalém. Nós como igreja precisamos. Então não é só mais uma questão política, cultural, de outro lugar, que nada tem a ver com a gente. Muito pelo contrário, nós precisamos orar ali pela paz de Israel, e isso sim são sinais da volta de Cristo, como a palavra tem se cumprido aí. Nós vemos cada vez mais a palavra de Deus se cumprindo e sabemos que está muito próximo a volta de Jesus. Então, como igreja, precisamos nos colocar em oração aí, orando pela paz em Jerusalém. Fecha parênteses aqui da região da Galileia. E depois, então, vimos ali, então, por que Jesus era chamado de Rabi, o Rabi da Galileia. Rabi, nós vimos aí a tradução que para o português, né, que seria como mestre ou grande. E por que ele era chamado de Rabi? Porque ele ensinava. E diferente de outros mestres, de outros rabis que existiam naquela época, ele tinha um diferencial porque ele pregava com propriedade, com autoridade. Rabi era uma honra ser chamado de Rabi. Os doutores da lei, né, almejavam esse título de Rabi, de mestre. E Jesus ele foi o mestre dos mestres ali. Ele arrastava multidões por onde ele passava, ensinando a palavra e o evangelho do reino. Depois nós vimos ali alguns métodos didáticos de Jesus, como que ele ensinava, né, como que ele ministrava a sua mensagem. Então nós vimos ali que ele utilizava de discursos, né, onde geralmente ele falava, somente ele falava, e aquelas multidões estavam ali ouvindo, muito parecido com os nossos sermões, muito parecido com as pregações, as ministrações da palavra na igreja, nos cultos, né, onde geralmente o ministro da palavra, o pastor, quem estiver ali à frente, incumbido da ministração da palavra, discursa, fala ali o que o Espírito Santo está o motivando a falar à igreja, e as pessoas estão ouvindo. Outro método foram as perguntas, onde Jesus utilizava das próprias perguntas, das próprias dúvidas daquelas pessoas, dos discípulos, sejam das multidões, para ensinar, para pregar. Debates que geralmente eram contraditórios, mestres e doutores da lei queriam de alguma forma encurralar Jesus, usando da própria escritura, da própria palavra, e Jesus vinha e era incisivo nas suas respostas e no seu ensino, até para essas pessoas. Mas também vimos ali algumas pessoas que debatiam
com a palavra, mas no sentido de que, com a intenção de querer aprender mesmo aquilo que Jesus estava ensinando. E também vimos ali, por último, a dramatização. E aí nós falamos sobre que Jesus usou a dramatização na questão da memória da ceia, do pão representando o seu corpo, o suco da uva, o vinho representando o seu sangue derramado na cruz. Vimos alguns outros exemplos também. Depois, no ponto 2, nós falamos sobre os recursos. Vimos os métodos e depois vimos os recursos. Aquilo que Jesus utilizava, aquilo que ele tinha à sua disposição para pregar e para ensinar. Então nós vimos lá que ele usou de algumas fontes, uma delas a própria Escritura, a própria Palavra do Senhor. Usou também do mundo natural, da natureza ao seu redor. Jesus, ele era o conhecedor da natureza, do mundo. Ele conhecia a fundo as atividades ligadas ao campo, né, ao cultivo, à agricultura. Então ele usava bastante a questão das plantas para exemplificar as suas ministrações e a sua palavra. E claro também porque ele era Deus, então ele sabia porque ele mesmo criou. Nós vimos lá no texto de que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito poderia existir. Depois também vimos que como recurso, Jesus utilizava o cotidiano, a rotina daquelas pessoas. Ele passou 30 anos convivendo com aquelas pessoas antes de começar o seu ministério aqui na Terra, né? Então ele conhecia a fundo a rotina, os dilemas, os problemas das pessoas e usava isso também como um recurso, como um método de ensino para que as pessoas pudessem compreender aquilo que ele estava ministrando a elas. E vimos depois também que ele usava da criatividade. E aí algumas figuras de linguagem que a revista trouxe, fazendo aquela comparação, a metáfora, o símile, a própria parábola, muitas parábolas que Jesus utilizou ali, contando suas histórias relativas ao cotidiano daquelas pessoas, para que elas pudessem compreender mais facilmente ali aquilo que ele estava ensinando a elas. E aí ficou então o 2.3, e aí já conteúdo da aula de hoje, que nós deixamos para essa aula, que é o aproveitamento da acústica dos ambientes. Então na revista diz assim: em uma época em que não havia microfone, falar a grandes multidões exigia bom aproveitamento da acústica do ambiente natural, e isso Cristo também sabia fazer. Em Mateus 5, do 1 ao 2, nosso texto bíblico básico, né, os 2 primeiros versículos lá, nós lemos que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava. Então, lá no Sermão do Monte, como nós vimos lá no texto bíblico básico, o Jesus ele se encosta na montanha, ele sobe ali num lugar onde ele fica visível, aproveitando aquela acústica daquela região ali, para que as pessoas, aquela grande multidão, pudessem escutá-lo. Numa época que não existia equipamento de som, não existia microfone, alto-falante, nada dessas coisas, então ele precisava se valer dos recursos que ele tinha ali para utilizar. Então ele usa ali então a acústica do ambiente para que as pessoas pudessem escutar. Acredito eu que nas sinagogas, por onde ele passava ensinando, também existia essas acústicas, né, para que as pessoas pudessem escutar como se fosse num anfiteatro, num auditório, pudessem escutar. E existem outras passagens que falam também que Jesus subiu num lugar de destaque, ou lá em Marcos fala que ele vendo uma multidão que estava à beira da praia, então ele vai, sobe num barco ali bem raso na praia, né, e fica ele sozinho no barco, pregando, ensinando aquelas pessoas que estavam ali na hora da praia escutando, para que ele pudesse ficar tanto visível como também as pessoas pudessem o escutar. Então nós vimos aí esses recursos que Jesus utilizou também no seu ensino, no seu método de ensino como mestre, como rabi. E agora nós vamos para o ponto 3, que vai falar sobre outras características do ensino de Jesus. E a revista diz assim: os estudiosos da Bíblia destacam várias características do ensino de Jesus. Adequado, cativante, criativo e revolucionário são alguns dos adjetivos que lhe atribui. Então agora nós vamos ver esses 4 aí, né, esses 4 adjetivos, essas 4 características que Jesus utilizava também no seu ensino. Então o 3.1 vai falar que ele era adequado. Como assim adequado? Vamos ler o texto da revista, depois a gente explica. O ensino de Cristo sempre se ajustava às necessidades imediatas do povo. Howard G. Hendricks, o inglês está bom hoje, né? Howard G. Hendricks comenta: o Salvador sempre trabalhava com o que as pessoas tinham, com suas perguntas, necessidades, mágoas e preocupações.
Eu não conhecia esse autor, ele foi, né, um teólogo e acho que pastor. Pesquisei rapidamente no Google ali e vi que ele tem bastante livros cristãos, né, falando sobre os ensinos de Jesus também. E ele comentou em uma das suas obras que o Salvador sempre trabalhava com o que as pessoas tinham, com suas perguntas, necessidades, mágoas e preocupações. A revista aqui nesse tópico não trouxe uma referência bíblica, a não ser essa desse autor, o Howard G. Hendricks. Mas, e aí eu pensei e lembrei da passagem de Lucas, capítulo 9, dos versos 1 a 17. Os irmãos depois podem ler aí com mais calma. Mas lá em Lucas 9, 11, 17, até uma passagem famosa, onde Jesus multiplica os pães e os peixes, os 5 pães e os 2 peixes que lhe trouxeram ali para alimentar a grande multidão. Aquela passagem, as multidões estavam se ajuntando, então os discípulos falam para Jesus para que ele dispensasse aquela multidão, para que elas pudessem ir nos povoados próximos, em aldeias próximas, para se alimentar, procurando alimento, comida e até uma estadia, né, para que eles ficassem. Mas aí Jesus fala para os discípulos, por que vocês não alimentam essa multidão? E os discípulos, acredito eu, que nessa hora devem ter falado assim, mas vai alimentar com o quê? Se nem a gente tem, né, alguma coisa para alimentar. Aí Jesus pergunta, mas o que vocês têm? E aí eles falam, nós temos 5 pães e 2 peixes, né? Não tem só Lucas, essa passagem tem em outros evangelhos também. Não lembro as referências agora, mas os irmãos podem ver depois. Um menino, né, apresenta, né, os 5 pães e 2 peixes, o menino estava naquela multidão ali, e aí Jesus, ele manda que toda aquela multidão se assentasse, então, e que os discípulos começassem a distribuir os pães e os peixes, e ali ele opera um milagre da multiplicação, que a palavra fala aí no texto de Lucas, que no final os discípulos recolhem cestos abarrotados de pães, das sobras dos pães e dos peixes, né? O que eu entendo nesse versículo? Aí é um entendimento meu, né? A palavra não está clara quanto a isso, mas acredito que sim, Jesus pode ter tentado ensinar também aos discípulos ali que ele trabalhava com aquilo que ele tinha nas mãos. Ele se adequava à situação que estava vivendo. Não é que ele mudou a palavra, muito pelo contrário, ele usou aquilo que aquelas pessoas, que aquele menino ou os discípulos tinham a dispor para ele, que eram 5 pães e os 2 peixes, e ele multiplicou. O que eu entendo com isso? Que Jesus ele vai utilizar aquilo que nós temos, os nossos talentos, as nossas limitações, os nossos dons. A gente muitas vezes nos achamos, né, limitados. Mas eu só tenho isso, eu só sei fazer isso, meu dom o meu talento é só fazer isso. Mas esquecemos que foi o próprio Senhor que nos deu esses talentos, que nos fez dessa maneira. E Ele quer usar a cada um de nós, desde que nós nos dispomos, né, em suas mãos para sermos usados. E ali, como aquele menino entregou os cinco pães e os 2 peixes, então Jesus ele multiplicou, ele operou o milagre. Então Jesus pode operar no milagre, usando aquilo, se adequando àquilo que nós tivermos para oferecer para Ele, desde que nós nos ofereçamos, desde que nós estejamos dispostos e disponíveis para sermos usados. Então ele se adequava às situações daquele povo, como o autor aí dessa frase disse, né, com suas perguntas, suas necessidades, entendendo as suas mágoas, as suas preocupações, e ele usava esses recursos também, essas características para ensinar aquele povo, assim como na multiplicação dos pães e dos peixes. E aí nós vamos agora para o 3.2, que fala também que uma das características do ensino de Jesus é que ele era cativante. É comum nos evangelhos vermos o nome de Cristo associado a uma multidão. E aí nós temos a referência dos 4 evangelhos aí, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma mensagem sem conteúdo e maçante, por certo, não atrairia tanta gente. Como assim? Jesus ele tinha um método de ensino que cativava multidões. Por onde ele passava, ele arrastava multidões. O que fazia com que ele fosse cativante? Jesus ele tinha a autoridade daquilo que ele estava ministrando. Mas ele não ministrava algo maçante. Ele usava, como nós vimos aí na aula passada, de vários recursos, de vários métodos de ensino para que aquelas pessoas se sentissem atraídas para aprender aquilo que ele estava ensinando. Nós vemos hoje em dia
nós temos, né, disponível hoje em dia ao nosso favor vários recursos também para ensinar. Isso não quer dizer que nós precisamos mudar o que a palavra diz, não precisamos mudar a palavra ou adequá-la ou ajustá-la aos nossos dias atuais, contextualizando ou querendo encaixá-la dentro daquilo que nós acreditamos ou daquilo que nós queremos ou daquilo que a sociedade quer impor nos dias atuais. Muito pelo contrário, a essência da palavra deve permanecer. A palavra ela é viva e eficaz, ela não pode ser mudada, mas nós precisamos utilizar, assim como Jesus, dos recursos que nós temos para alcançar cada vez mais vidas. E aí sim, numa mensagem que nós vamos pregar, que nós vamos ministrar, nós não vamos usar exemplos de 50, 60, 100 anos atrás, de como era a cultura, de como era a sociedade, mas não, Jesus utilizava da cultura da época dele, daquilo que ele entendia que as pessoas passavam naquela época, assim como nós podemos usar os nossos exemplos das nossas próprias vidas, da nossa rotina, do nosso cotidiano, ajustar para que a mensagem fique mais clara, mais evidente, que as pessoas consigam entender facilmente aquilo que nós tentamos ensiná-las. Então, cativar as pessoas através da mensagem de Cristo também. Falar sim, pregar aquilo que o Evangelho nos mostra, aquilo que a palavra de Deus nos revela, mas de uma forma que as pessoas compreendam. E aí fica a critério das pessoas, depois que já que elas compreenderam, aceitar a palavra na vida delas ou não. E aí Jesus ele tinha esse método também de ensinar, de cativar. Na minha revista diz assim: a sua autoridade e a novidade representada pelos seus ensinos causavam admiração a todos, exercendo incrível atração do povo. Ele usava dos problemas, dos dilemas daquelas pessoas para ensiná-las. E as pessoas ficavam admiradas com o seu ensino, foi algo que ele mudou ali o jeito das pessoas pensarem, analisarem e entenderem aquilo que ele estava querendo pregar, que era a palavra do Senhor. Talvez por isso, muitas vezes, ele causou os ciúmes, digamos assim, se é que pode dizer ciúmes, inveja, de doutores da lei, porque ele usava de recursos que outras pessoas, nenhum outro doutor, nenhum outro rabi utilizava para ensinar naquela época. O 3.3 vai falar também, de novo, que ele era criativo, como nós vimos lá sobre um dos recursos, né, que Jesus utilizava, que era a criatividade. Então aí o 3.3 vai falar novamente que ele era criativo. Só que agora nós vamos falar de outros tipos, de outras figuras de linguagem. Nós vimos lá mais sobre a comparação, né, sobre a metáfora, o símile, a própria parábola. Agora nós vamos ver outros tipos de figuras de linguagem que Jesus utilizava no seu método criativo de ensinar às multidões e aos discípulos. Além dos recursos já mencionados, como nós vimos lá no ponto 2, o mestre se valia de hipérboles. Então vamos ler o texto de Mateus 23, 24, depois eu vou explicar o que seria a hipérbole. Então vamos lá. Mateus 23, 24. Vamos ler o verso 23 também. Então, Mateus 23, versos 23 e 24. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. 24. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Então a hipérbole nada mais é do que esse exagero para explicar as coisas, né? Hipérbole, Jesus utilizava dessa exageração, se é que existe essa palavra, exageração, para mostrar onde as pessoas estavam ali errando ou querendo fazer esse exagero para ensinar aquilo que ele estava querendo ensinar. E nesse texto de Mateus 23, 24, como nós lemos, estava falando aí dos mestres da lei, dos fariseus, que eles eram hipócritas, porque eles davam dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas eles negligenciavam aquilo que era mais importante na lei, que era a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Fidelidade aqui podemos, nos dois sentidos, né? De ser fiel, de fidelidade, de ser fiel, e também na questão da fé. Muitas vezes eles negligenciavam essa parte de não acreditar, de não colocar a fé em prática e também não eram fiéis, né? Haja vista aquilo que nós vimos na aula passada sobre
Jesus falar que deveriam escutar aquilo que os doutores da lei estavam ensinando, mas não viver dos exemplos dele, porque eles não viviam aquilo que eles pregavam. E aí no 24 ele fala, guia cegos de estar guiando a multidão, as pessoas, cegamente, porque eles coavam o mosquito e engoliam o camelo. O que ele queria dizer com isso? Como coar um mosquito? Uma peneira, geralmente, o mosquito é bem pequeno, né? Como é que vai coar um mosquito? E engolir um camelo, um animal razoavelmente grande. Então ele estava usando dessa exageração, aí, dessa hipérbole, para ensinar como que aqueles doutores da lei estavam ensinando às multidões e ao povo. Outro método, outro recurso criativo de Jesus eram os trocadilhos. E aí está lá em Mateus 16, 18 a nossa referência. Esse texto é um texto um pouco polêmico, nós vamos ter que comentar ele aí. Mateus 16, o verso 18 diz assim, é um verso até conhecido de todos, acredito eu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, em algumas traduções, as portas do inferno, não poderão vencê-la, ou não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Esse texto ele é um pouco polêmico no cristianismo há muito tempo, porque aqui as pessoas estavam alegando, algumas pessoas, né, alegam que Jesus estava falando que Pedro seria a pedra fundamental, ou a pedra que o Senhor edificaria a sua igreja. E aqui, na minha interpretação, eu entendo que Jesus fez um trocadilho com o nome Pedro, porque o significado de Pedro, do nome Pedro, né, é rocha, é pedra. E nesse contexto, aqui nesse texto, nós vimos lá na aula passada, inclusive, que Jesus estava se revelando aos seus discípulos aqui. Então ele pergunta para aquelas pessoas quem eles achavam, ou quem diziam que era o Filho do Homem. Então as pessoas ali chutavam que ele era Jeremias, enfim, um profeta. E aí Pedro responde para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus ele se alegra e fala para Pedro, então eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra, é um trocadilho, com o nome de Pedro, né? Pedro, pedra, edificarei a minha igreja. Qual que é a minha interpretação disso? Jesus é a pedra de esquina, e nós temos vários textos que comprovam, e a própria palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, ela é cristocêntrica. Jesus é a pedra de esquina, é a pedra angular, a pedra fundamental para a nossa igreja. Mas aqui talvez Jesus estava falando para Pedro que, você é uma pedra, assim como qualquer um de nós cristãos, podemos ser essas pedras para edificar a igreja do Senhor. Mas como o próprio texto, Mateus 16, 18 diz, Jesus fala assim, sobre esta pedra eu, Jesus, edificarei a minha igreja. Então Jesus está edificando a igreja, e aí ele pode usar a vida de Pedro, pode usar a vida de João, a vida de Paulo, a vida de Leonardo, e enfim, quem ele quiser, como pedra também. Mas a pedra de esquina, a pedra fundamental aqui era Jesus. Então ele fez esse trocadilho com o nome de Pedro, né? E é um texto polêmico. Se os irmãos aí têm alguma coisa para comentar sobre esse texto aí, comenta aqui nos comentários ou no chat, fiquem à vontade aí. Depois nós vamos respondendo conforme vai passando o nosso chat aí durante a aula. Então, mas só para nós entendermos que Jesus usava desses trocadilhos. Existem outras referências de trocadilhos, mas eu acredito que o autor dessa lição trouxe esse de Pedro para ser exatamente esse texto um pouco mais polêmico aí, né? Entre alguns cristãos. Se ficar alguma dúvida sobre esse texto, sobre esse tema, os irmãos podem perguntar, né? Fiquem à vontade. Outra característica criativa de Jesus aí, no ensino de Jesus, eram os paradoxos. Paradoxos são contradições, né, que Jesus utilizava aí. E aí nós temos o texto de Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler Marcos 12, do verso 41 ao verso 44. Então, Marcos 12, 41, 44, diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todas deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Olha que legal esse texto, muito conhecido também, né, da viúva que colocou
na caixa de oferta suas 2 moedinhas. Tem até música infantil na igreja, né, que as crianças cantam sobre isso, sobre essa passagem. Jesus está usando esse paradoxo, dessa contradição. Os ricos, né, que davam uma quantia muito elevada de dinheiro na oferta, eles estavam dando das suas sobras, não era tudo que eles tinham. Mas a viúva pobre, que só tinha aquelas 2 moedinhas lá, ela entrega tudo que ela tinha, confiando que Jesus, que o Senhor estaria ali abençoando. Então, colocando toda a sua confiança de que Deus iria suprir as suas necessidades ali. Então ele faz essa contradição, esse paradoxo aí entre a viúva pobre, que dá tudo o que tem, e os ricos, né, que dão daquilo do que lhes sobram. Muitas vezes nos faz pensar, né, que nós damos daquilo que nos sobra, ou só damos se sobrar. Nós precisamos ter a mentalidade dessa viúva pobre que dá tudo aquilo que ela tem, mesmo se na nossa mentalidade limitada, nós imaginarmos que não vai sobrar para outras coisas que nós julgamos ser importantes. Precisamos ter essa consciência também. E Jesus ensinava aos seus discípulos ali, com essa passagem simples, inclusive pregada e ministrada a crianças, né, para ensinar sobre esse paradoxo, usando esse recurso do paradoxo, da contradição. Outro recurso criativo que Jesus utilizava era provérbios. Provérbios são ditos, né, populares. Nós temos inclusive um livro inteiro de provérbios na Bíblia, no Antigo Testamento. E aí então a referência que a revista traz aqui é Marcos capítulo 6, o verso 4. Então, Marcos 6, 4 diz: Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Vou ler de novo. Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Traduzindo para os nossos dias atuais, seria mais ou menos acreditado que santo de casa não faz milagre. Mais ou menos isso. Então Jesus estava usando um provérbio aí para ensinar, para falar sobre aquilo que ele queria ministrar a aquelas pessoas na época. Então, Jesus também utilizava-se de provérbios aí. E, por último, o último recurso criativo aí que a revista traz é a ironia. Isso está lá em Mateus 16, 2 e 3. Vamos ler os 2 versículos aí de Mateus 16. O verso 2 diz assim: Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Então Jesus estava sendo meio que irônico aí, né? Ou meio não, estava sendo irônico, falando que as pessoas sabiam interpretar, prever o tempo, né? Como o clima, como que o tempo seria naquele dia, de acordo com o aspecto físico, a olho nu, do céu. Mas elas não sabiam interpretar, então, os sinais dos tempos. Aí, voltando um pouco àquilo que nós falamos no começo da aula sobre Jerusalém, sobre os sinais dos tempos, da vinda de Cristo, nós, como igreja, precisamos estar mais atentos a esses sinais, sabendo que a volta de Cristo está cada vez mais próxima. Então, Jesus utilizava também desse método, desse recurso, dessa figura de linguagem que era a ironia. Então, ele era criativo em todos os seus ensinos ali, ensinando aquelas pessoas de maneira única, que nenhum outro mestre ensinava. E, por fim, o 3.4 diz que uma das outras características do ensino de Jesus é que ele foi um mestre revolucionário. Na revista diz assim: embora Cristo tenha vindo a este mundo para cumprir tudo o que estava escrito a respeito dele nas escrituras hebraicas, a sua mensagem causou alvoroço em Israel. A minha revista diz aqui que ele sacudiu o legalismo que paralisava a religião judaica, desafiando os seus líderes. Olha que como Jesus ele veio e revolucionou a maneira de ensinar a palavra do Senhor. Algo que já era disponível, mas que ele veio e revolucionou. E por que será que então Jesus ele foi revolucionário? É porque ele tinha autoridade. Ele pregava com propriedade. Ele pregava aquilo que ele vivia, diferente de outros doutores da lei e de outros mestres da lei que ensinavam, mas eles não viviam. Jesus ele veio ao mundo e ele viveu aqui sem pecado algum. Ele não teve nenhum tipo de pecado.
morreu no nosso lugar, né? Viveu e morreu no nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados, nossas doenças, enfermidades, maldições, mas ele mesmo não teve nenhum pecado. Ele veio nos ensinar, então, que era possível viver neste mundo, vencendo o mundo, sem ceder às tentações, sem ceder às dificuldades, aos problemas. Ele passou por tudo e saiu vitorioso, saiu glorioso. E ele então pregava com propriedade. Talvez por isso ele arrastasse multidões, porque ele falava daquilo que ele mesmo vivia. Ele é 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele viveu sem pecado, ele ensinou usando de recursos humanos, conhecidos dos outros, das outras pessoas, mas 100% Deus. Ele era a própria palavra do Senhor, ele era o próprio Deus. Então ele ensinava ali com propriedade, ganhando com mérito o título de Mestre dos Mestres, ou Rabi da Galileia, como é o título da nossa aula de hoje. E aí, irmãos, por fim, a nossa conclusão da nossa lição de hoje, que vai falar, na revista diz assim: os que tiveram a oportunidade de ouvir pessoalmente os ensinamentos do Rabi da Galileia receberam as verdades celestiais de forma única. Pensa como que não deve ter sido para aquelas pessoas que sabiam, óbvio, que quem Jesus era, né? O Filho de Deus, recebendo a palavra da boca de Jesus, os ensinamentos do próprio Deus, o Filho de Deus ali, pessoalmente, visivelmente. As pessoas foram privilegiadas e receberam esses ensinamentos de forma única. No entanto, Cristo preocupou-se em fazer com que suas palavras chegassem até nós. Ele separou 12 homens que permaneceram ao seu lado continuamente e os instruiu, educou e ensinou pouco a pouco. Depois confiou-lhes na hora certa o ministério da pregação. Está lá em Lucas, capítulo 9, versos 1 e 2. Mais tarde, na grande comissão, Jesus os enviou de todos os lugares, de todas as épocas, a pregar o evangelho por todo o mundo. Está lá em Marcos 16, 15. Então aí Jesus mesmo vindo com uma missão, né, aqui na Terra de salvar toda a humanidade, durante o seu ministério ele passou aqui e ensinou. E aí durante os seus 3 anos de ministério, ele chamou para si 12 homens e os treinou, os ensinou, os educou. Olha que legal. Fora só as escrituras, mas tem passagens que Jesus ensina o comportamento que os discípulos deveriam ter. E depois de 3 anos depois que eles estavam preparados e treinados por Jesus, então Jesus ensina e instrui para que eles fossem pregar o evangelho, aquilo que eles aprenderam, eles fossem ensinar a outras pessoas, e quanto mais pessoas tivessem o conhecimento da palavra do Senhor, melhor ainda. Então, graças a isso, nós temos esse acesso à palavra do Senhor, aos ensinos de Jesus, através do seu próprio ministério, daquilo que Jesus mesmo ensinou na sua época em que esteve aqui na terra. O mestre dos mestres resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Ele revelou as verdades mais profundas com autoridade e simplicidade. Mais uma vez, ele usava, né, dos métodos e a linguagem própria para que as pessoas pudessem entender e compreender aquilo que ele estava querendo ensinar. Seus ensinos são universais e servem a todos os homens, de todas as épocas. Mas, como nós vimos na aula passada, o ensino de Jesus ele é atemporal. Serviu para todos os que vieram antes de nós, e para a nossa geração também serve, e para as futuras, até a sua volta. De fato, como o texto de João afirma, nunca homem algum falou assim como este homem. Está lá em João 7, 46. Amém, irmãos? Eu espero e quero crer que os irmãos gostaram e aprenderam, foram ministrados por essa aula, assim como eu fui. Aula muito interessante sobre os ensinamentos, os métodos, coisas aqui que eu nunca tinha parado para pensar, como que Jesus utilizava, né? Métodos e recursos que nós utilizamos até os dias de hoje, não só na igreja, mas também na escola regular, né? Que são utilizados, e Jesus naquela época já utilizava esses métodos de ensino para pregar e ensinar a sua mensagem. Agradeço mais uma vez a oportunidade de ter ministrado essa aula, esta lição. Como sempre, se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem perguntar aqui no chat, nos grupos do WhatsApp, estamos à disposição para esclarecer, orando para que muito em breve nós estejamos juntos, e aí vamos poder ter esse debate, os discursos, os complementos que os irmãos trazem, os versículos, as dúvidas,
responder ao vivo ali, né, durante a aula, né? Ter essa comunhão com os irmãos. Não se esqueçam que quinta-feira nós temos culto às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã, orando para que muito em breve estejamos juntos também às terças, né? Lá na igreja. Que o Senhor os abençoe, os guarde e que vocês tenham uma boa noite de descanso e uma excelente semana em nome de Jesus. Até mais, irmãos!